Olá, olha eu aqui novamente, né? Se inscrevam neste canal, não deixem de se inscrever neste canal, minha gente. Compartilhem, mandem para os amigos, para os grupos, para a família, tá? Manda o link aí nos status para que quanto mais ele se propaga, mais vidas serão alcançadas. Amém? Estamos aqui dando continuidade à palavra do Senhor, né? No vídeo anterior a gente estudou, aí está continuando Gálatas, né? A gente estudou o capítulo 3. Fiz um resumão do final de semana até o dia de ontem, e hoje eu estou pregando para vocês, trazendo para vocês a continuidade dessa palavra. A gente vai Gálatas capítulo 3, mas a gente vai ler o 26 somente, e no 4 a gente vai ler o 7. Eu explico rapidinho para vocês. Amém? Vamos lá? Diz o seguinte no 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Aí lá no capítulo 4, verso 7 diz, de sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Amém? Vocês estão vendo, né, a saga de Paulo, através da sua carta, explicando aos Gálatas toda a sua trajetória sobre justamente a lei e Cristo. Agora ele estava nesse impasse. Aqui ele já testificou de todo o seu evangelho, de tudo que ele pregava, já clareou a mente deles lá. E agora ele estava trazendo essa dúvida que eles estavam debatendo lá, porque os outros judeus pregadores estavam pregando que eles tinham que circuncidar o povo judeu que estava aceitando Cristo agora, para entrar eles achavam que tinha que ser judeu para ser salvo. Então Paulo estava tentando explicar para esse povo que não precisava disso aí. Mas eles quiseram continuar fazendo, não tinha nenhum problema. Mas que não era salvo mediante isso. Ele tinha que deixar claro. Ele foi o apóstolo separado para evangelizar e pregar a palavra aos gentios. E a palavra que ele estava pregando, ela era mais libertadora em Cristo, desatrelando eles desse jugo de lei. Né? Então, por isso essa divergência aí do evangelho. E como há hoje em muitos lugares ainda, muitas igrejas ainda pregam muitas coisas ainda baseadas na lei, né? Ainda aprisionando, infelizmente, muitos fiéis. E muitos deles, por conta dessa prisão, acabam se desviando porque não aguenta esse jugo e acaba saindo e não vão para a igreja nenhuma e acaba dispersos, ovelhas perdidas. Então, Paulo estava também temendo isso, né? Então, explicando para os Gálatas. E nesse verso, nesses versos, ele traz justamente enfatizando mais ainda, né? Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Nós todos, os judeus, os gentios, não importa quem crê, que tem fé e crê no nosso Senhor Jesus Cristo, esse será salvo. Era isso que Paulo estava dizendo. E aí no 4 ele fala da filiação em Cristo, né? Quem somos nós como filhos? Quem somos nós em Cristo Jesus? Se para o povo separado para Deus, o povo que ele separou eram os judeus, era aquele povo separado de Israel, aí esse questionamento para eles não são, porque eles não. Esses judeus, para eles serem salvos, olha a mente deles, eles tinham que vir para eles serem judeus, tinham que fazer o sacrifício que eles faziam, né, de circuncisão. Só que Paulo estava dizendo para eles que depois que Cristo veio, tudo novo se fez. A palavra diz que quando o Senhor pregou e disse que a palavra será para todo aquele que crê, todas as nações, ela inclui todas as nações, não só aquela escolhida. A promessa foi para eles, né, para aquela linhagem, para aquele povo. Mas a palavra do Senhor disse, depois que o Senhor veio, aquele que creu, porque nem todos lá creram, aquele mesmo povo de Deus, foi aquele mesmo povo que não creu. Então, aqueles discípulos estavam evangelizando o próprio povo. Nem todos creram. Né? Nem todos foram crentes em Cristo Jesus, crendo que Jesus veio, que aquele era o Messias. E aí ele estava pregando isso aí, da forma deles, guardando leis e tudo, mas ele estava pregando o Cristo que veio. Mas Paulo, ele estava pregando, após ele conhecer o próprio Cristo, ele já pregava diferente. Mas tudo era a palavra de Deus, tudo era um caminho para o reino de Deus. E ele estava dizendo que nós somos também, que essa graça foi alcançada a nós gentios. É tanto que ela foi alcançada a nós somos os gentios
que a palavra fala. Nós somos esses gentios que a palavra fala. Nós não somos do povo de Israel. E a palavra chegou até nós. Cristo morreu por todos nós. Não só para eles. Foi todo para aquele que crê. Aquele que crê, ele veio nos dar salvação. E é isso que Paulo está dizendo. E aqui no 4 ele diz sobre isso, né? De sorte que já não é escravo, porém filho. E sendo filho também é herdeiro por Deus. Se nós não somos mais escravos, se essa graça foi alcançada para nós também, nós somos filhos, co-herdeiros com Cristo, né? Dessa graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Não tem por outro intermédio, por outro nada mais, sacrifícios nenhum. Nada que é feito ou deixa de fazer, que era feito antigamente, que tem que continuar a ser feito, nada disso é válido mais. Porque o próprio Cristo veio para que se tiver de guardar dia para descanso, que seja nele, no próprio Cristo descanso. Que se tiver de não comer ou deixar de comer, só consagrar Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz claríssimo, tudo que é consagrado a mim é bom. Então, aquilo que você deixa de comer ou deixar de comer, porque isso é jugo, é prisão. Se liberte disso. Tudo aquilo que você está guardando ainda do jugo de lei, é prisão. Se liberte disso, em Cristo Jesus. Paulo foi muito claro na sua palavra e muito sábio nas suas falas aqui em Gálatas. Então, é isso que ele está dizendo, né? De sorte que já não mais escravos, né? Vós sois filhos, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. De sorte que já não mais escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus, nós somos. Que nós possamos clamar Abba Pai, nos arrepender, proclamar Abba Pai e crer no nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para morrer por mim e por você. Somente crer, mediante a fé em Cristo Jesus. Né? A palavra muitas vezes diz que, em alguns momentos, você escuta dizer que a fé sem obra é morta. É verdade. A fé sem obra é morta. Mas a obra que está se falando aqui não é obra de fazer com as suas mãos. É eliminando a fé em Cristo Jesus, eliminando o sangue de Jesus e achando que as obras é que serão salvos porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu sou bom nisso, porque eu sou bom naquilo, e o Senhor vai me salvar por isso. Porque eu guardo isso, guardo aquilo, não como isso, não guardo. Não é nada disso aí. O que está se dizendo que a fé sem as obras é morta. Não é nada disso aí, né? Essas obras aqui, se você colocar em prática, que mais na frente a gente vai falar sobre as obras, né, em outro vídeo, amanhã eu vou trazer para vocês de que obras ele está falando. Mas que nós possamos ficar com essa palavra. Nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, e mediante a fé, mediante a graça de Deus, a fé em Cristo Jesus é que somos salvos. Amém?